urgente. Fux vota para absolver Bolsonaro de todos os 5 crimes. Falar a verdade, hoje no Brasil até assusta, né? Acho que o dia de ontem pegou todo mundo de surpresa. Dos advogados de Bolsonaro, a imprensa, todo mundo. Acho que ninguém esperava o que foi o dia de ontem. Realmente, Luiz Fux conseguiu surpreender a todos. Mas vamos lá. Bom, das pessoas que estavam sendo julgadas ontem, o Fux considerou inocentes de todos os crimes, a maioria, não todos. Ele acabou por condenar o Braga Neto, o Cid e o Ramagem por alguns crimes. A gente vai falar disso aí ao longo do vídeo. Mas o Almir Garnier, inocentado de todos os crimes. O Paulo Sérgio, inocentado de todos os crimes. General Heleno, inocentado de todos os crimes. E aí do General Heleno eu quero trazer algumas coisinhas a mais. A CNN noticiou o seguinte: Fux vota para absolver Augusto Heleno por todos os crimes. Para o ministro, anotações apreendidas do general eram rudimentares e que jamais poderiam ser considerado algo além de mera cogitação. Não é possível, por meio dos crimes do Estado Democrático, punir discurso político, mesmo que ácido, repugnante ou até mesmo falso. Isso incide em outras figuras. Essa parte do discurso falso é importante, porque o pessoal fala tanto de fake news, fake news, fake news. Qual é o artigo? Qual é a tipificação penal para fake news? A pretensão ministerial ainda me parece mais dissonante dos manuscritos apreendidos do réu Augusto Heleno. São anotações rudimentares, sem data determinada, além de 2 impressos com pensamentos demandados sobre a confiabilidade do sistema eletrônico de votação. O exercício da condição de assessoramento jurídico ao Executivo Federal não é um ato executivo violento capaz de abolir o Estado Democrático de Direito. A par disso, mais uma vez, se trataria de um rascunho rudimentar e confuso que jamais poderia ser considerado algo além de mera cogitação, acrescentou o ministro. Durante o julgamento, a defesa do general Heleno, né, o advogado dele apresentou uma tabela que mostrava que, inclusive, a ordem das folhas no caderno do Heleno não condizia com a mesma ordem das folhas lá da peça, da PF e da PGR. É como se o pessoal tivesse tirado algumas folhas para ficar parecendo que o que ele tá falando aqui, ele já tá falando logo na sequência. Mas não era logo na sequência, era lá na frente, várias e várias páginas depois. Que aí esse vínculo causal ficava um pouco mais distante, até difícil de ser provado. Basicamente impossível de ser provado, né? Mas enfim. Julga improcedente a pretensão acusatória em réu, em relação ao réu Augusto Heleno, com base no artigo 3867 do Código de Processo, em relação a todos os delitos. Aqui é só um vídeo, eu coloquei muito mais pra mim do que pra vocês, porque o que eu trago em vídeo já tá meio que organizado, né? E vai parar no Atlas. Então, eu quero que no futuro as pessoas possam poder não só ler o que saiu na imprensa, comentar nas redes sociais, mas ver, né, o comentário. Como foi o voto lá, o momento do voto do Fux, que ele absolveu o Heleno de todos os crimes. Avançando, o Anderson Torres. Esse daqui foi bem interessante, porque o Fux falou tanta obviedade sobre tantos assuntos, e inclusive acabou por expor a esquerda, o PT, e toda a hipocrisia até da imprensa, que a gente vai comentar sobre isso, né? Mas a começar. A maior parte desse vídeo eu até baixei, mas como eu sei que tem muita coisa pra falar hoje, eu vou me abster de dar play em todos. Mas enfim. Anderson Torres não pode ser responsabilizado criminalmente nem pelo crime de organização criminosa, nem a nenhuma prova com relação aos crimes de atentado ao Estado Democrático. Anderson Torres não era tão próximo aos oficiais militares com quem se reunia. Os diálogos envolvendo o réu nas reuniões com oficiais de alta patente das Forças Armadas e com representantes do alto escalão do governo federal demonstram que não houve fala determinando ou cogitando a prática de um golpe de Estado, de danos ou de qualquer outro crime. Eram manifestações de caráter institucional sobre os temas de sua pasta. Só porque o cara estava na reunião, mas o que tem de mensagem? Tem nada. Tem nada que ligue a ele a nada do que estava acontecendo. Por essa razão, eu julgo improcedente esse pedido de condenação do réu pelo crime de organização criminosa. E aqui, o réu Anderson Torres tomou ações para impedir que a sede do Supremo fosse invadida, o que afastaria a autoria imediata do ex-ministro da Justiça nos atos de vandalismo. Para os demais réus, Fux avalia não existir indícios de uma ordem imediata para a invasão, ou seja, o nexo causal com 8 de janeiro. Não há provas nos autos de que os réus tenham ordenado a destruição e depois se omitido, né? Pelo contrário. Você quer que eu até baixei esse vídeo, é curtinho. Deixa eu ver aqui, 8 de janeiro. Deixa eu ver se eu baixei esse. Achei que não baixei não? Não baixei não. Enfim. Aí de novo, não há nenhuma prova de que algum dos réus tinha o dever específico de agir para impedir os danos causados pela multidão em 8 de janeiro de 2023. Onde que está escrito que algum deles era o responsável para barrar o que aconteceu no 8 de janeiro? Onde? Mas me diz aqui, né? Que era obrigação deles. Não há prova nos autos. Prova? Sabe o que é isso? Prova? Não tem. De que os réus tenham ordenado a destruição. Vai lá, quebra tudo no 8 de janeiro e depois ser omitido. Pelo contrário, há evidências de que assim que a destruição começou, um dos réus tomou medidas para evitar que o edifício do Supremo fosse invadido. Quem? O Anderson Torres. E eu posso atestar isso pelas provas dos autos que o réu Anderson Torres assim agiu. As provas o inocentam. O cara não estava no Brasil. Vocês lembram que o Anderson Torres
Ele teve ordem de prisão decretada quando ele estava nos Estados Unidos. Ele já havia comprado passagens, férias. O funcionário público tem que se programar. Ele tinha comprado em novembro do ano anterior, de 2022, ou até mesmo antes. Veio, se entregou numa boa, tudo mais. E as mensagens mostram ele preocupado com o que está acontecendo, os atos de vandalismo. Gente, é um absurdo. Aí você vê o cara falando o óbvio. Então fica todo mundo assim, oh, meu Deus. A surpresa nesse Brasil... Nós chegamos no ponto que a população fica surpresa quando vê alguém falando a verdade. A população fica surpresa quando vê alguém falando a verdade. Aí mais, é o dedo na ferida, sabe? Ao longo da semana passada, e dessa semana também, nesta semana, diversos jornalistas pontuaram uma mesma questão. Até o momento, ninguém apresentou nenhuma prova concreta, conectando o Bolsonaro e toda essa turma ao 8 de janeiro. Vários jornalistas comentaram sobre isso. E ao longo do ano já haviam comentado, até mesmo jornalista da Globo, Pablo Hortelado já tinha comentado isso lá na Globo. Começou a ficar nervoso falando isso daí e falar, eu não vou mostrar. Maria, eu odeio falar de coisa e não poder mostrar. Ai. Posição sobre o 8 de janeiro é a principal disputa política do país. Nem a justiça nem a imprensa conseguiram comprovar para o público que havia um propósito golpista, né? Pablo Hortelado. Setembro do ano passado. Mas tudo bem. Então, isso é uma posição que muita gente já tinha comentado, sabe? Cara, pelo amor de Deus, não tem nenhum mandante, não tem nada, não tem nenhum vínculo causal. Como conectar todo esse... Foi apenas um ato de vandalismo. Uma manifestação que começou de um jeito e desencambou no ato de vandalismo. É só isso que aconteceu. Não é parte de um plano maquiavélico. Aí o Fux precisou relembrar isso ontem e apontar tudo a hipocrisia. No Supremo, Fux faz paralelo entre black blocs e outros atos como, né, o 8 de janeiro. Com o 8 de janeiro. Fux citou manifestações violentas realizadas durante a história democrática brasileira que não foram consideradas crimes e as comparou com os atos de 8 de janeiro. Fux citou casos como o do Black Bloc em 2013. Era Dilma, é petista pode tudo. Após enumerar vários casos de protestos com violência, Fux emendou. Agora vem a perplexidade. Em nenhum desses casos, em nenhuma dessas manifestações, se cogitou de imputar a seus responsáveis os crimes previstos da segurança nacional, afirmou Fux ao comparar esses atos com o 8 de janeiro. Verdades inconvenientes que ganharam destaque ao longo do dia de ontem. Aí ele também falou dos acampamentos. Qual é o crime de um acampamento? Me diz. Não configuram crimes, eventuais acampamentos, manifestações, faixas e aglomerações. Qual é o crime? Crime de quê? De acampamento? Como é esse crime? É o crime do escoteiro? Não pode acampar? E aí ele fala também sobre a história da BIM paralela. Fux analisou a acusação sobre a criação de uma BIM paralela durante a presidência de Bolsonaro. Nada obstante, o Ministério Público possa cogitar desvio de finalidade no emprego de recurso desse órgão público, atividade de coleta e análise informacional, ainda que por meio reservados, não tem nenhuma aptidão para configurar o crime. É um negocinho que às vezes é estranho. Não, olha só, um órgão de inteligência está fazendo relatório de inteligência. Ele também vai falar sobre quem tinha acesso a isso, quem não tinha, se tinha vínculo causal, se Bolsonaro sabia do que estava acontecendo, sabe? Mil e uma coisas que você vê, bicho, no final do dia é absurdo atrás de absurdo. Essa questão da BIM paralela, você vê que tiveram pessoas que nem eram da BIM que estavam envolvidas nisso. Teve um rapaz que foi preso, eu não lembro o nome dele, Richard, eu acho, o nome desse sobrenome eu esqueci agora. O cara era uma pessoa comum na internet. O cara juntava informação de site, coisa e tudo mais. Aí botava tudo junto num arquivo de Word e salvava como PDF, pronto. Não era uma pessoa que estava utilizando nenhum software do governo, sabe, nenhum dado, sigilo, nada. Era só notícia da internet que ele juntava e botava lá pra, sei lá, falar bem ou mal de alguém. Só isso. Essa era a BIM paralela.